uma coisa que eu preciso te dizer logo no começo, e talvez você nunca assim tenha ouvido dessa forma. Não existe ativar energia sem mudança de comportamento. O resto é fantasia bem contada. Eu falo isso porque eu vejo muita gente entrando em um novo ano cheio de expectativa, fazendo listas, mentalizando pedidos, desejando, mas vivendo exatamente do mesmo jeito. E todo ano é exatamente a mesma coisa, né? Metas para 2026, metas para 2027. Esse ano eu vou mudar completamente, esse ano eu vou fazer isso, aquilo, aquilo. E começa a colocar um monte de metas assim impossíveis de ser alcançadas de uma vez. E a pessoa acaba repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, as mesmas conversas, os mesmos pensamentos cansativos e depois se frustrando porque nada muda. Só que não tem como o resultado ser diferente quando o padrão ele continua exatamente igual. Energia não é o que você deseja, é o que você sustenta. E eu já falei isso outras vezes aqui. Quando eu falo sobre atrair, eu não estou falando de algo místico, distante ou fora da sua realidade. Eu estou falando da forma como você se trata todos os dias, principalmente quando ninguém está olhando. E é ali que a sua energia ela é construída. Não é no discurso bonito, é nos bastidores. Se você vive cansada, reagindo a tudo, tolerando as coisas que já te incomodam há muitos anos, tentando ser forte o tempo todo, isso vira o seu padrão. E o que combina com esse padrão continua chegando. Não porque o universo ele é cruel com você, mas porque ele é coerente. Muita gente diz que quer um 2026 diferente, mas ainda vive presa à versão antiga de si mesma, a versão que aceita menos do que merece, a versão que adia decisões importantes, a versão que sabe o que precisa ser feito, mas sempre deixa para depois. Isso pesa, pesa mais do que parece. Você não atrai o que você quer quando você está exausta. Você atrai o que cabe na sua energia cansada. Eu demorei para entender isso, porque muito tempo eu achei que bastava querer mais, sonhar alto, pensar positivo. Só que enquanto eu não mudei o jeito que eu organizava a minha vida, a minha rotina, minhas prioridades, tudo ficava no mesmo lugar. E não era falta de vontade, era falta de alinhamento. Energia alinhada não é euforia, é clareza, é acordar sabendo que você não aceita mais. É parar de negociar com aquilo que já te diminui. Quando você começa a respeitar o seu próprio tempo, o seu corpo, sua mente, a sua palavra, algo muda. Não de forma mágica, sabe? Mas de forma perceptível. As pessoas começam a te tratar diferente porque você se trata diferente. As oportunidades, elas começam a aparecer porque você cria espaço para elas. E isso começa em decisões pequenas, nada cinematográficas, sabe? Para com isso de querer mudar assim muita coisa ao mesmo tempo, colocar metas absurdas. Começa por coisa básica, sabe? Por exemplo, aprender a dizer não sem justificar tanto. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade em fazer isso. Outro exemplo é parar de se colocar em ambientes que te deixam drenada. Cuidar do básico da sua rotina antes de você querer algo grande. Energia alta não é viver acelerada, é viver coerente. Tem gente que vive, olha, no caos e chama isso de intensidade. Mas o caos, ele cobra, sempre cobra. E se você quer atrair algo maior em 2026, você precisa se perguntar se a sua vida hoje comporta isso, se a sua mente comporta isso, se o seu emocional comporta isso. Você não vai receber o que você quer se você não estiver preparada. Porque olha só, atrair mais responsabilidade, mais dinheiro, mais visibilidade, mais crescimento exige estrutura interna, senão vira peso, vira ansiedade, vira medo de perder. Eu vejo muitas pessoas dizendo que querem evoluir, mas ainda estão presas em conversas rasas, reclamações repetidas, pensamentos que giram em círculo. Isso tudo molda a sua energia sem você perceber. O que você consome, o que você fala, o que você tolera, tudo isso é um treino diário. A sua energia é treinável e você treina ela todo dia, consciente ou não. Quando você começa a se observar com mais honestidade, sem se culpar, sabe? Mas sem se enganar também. Você começa a perceber onde está o vazamento, onde você se sabota, onde você se abandona. E é esse ponto mais importante, porque não adianta querer atrair algo novo se você continua se abandonando nos detalhes. Se você promete algo para si mesmo e não cumpre, a sua energia ela sente. Se você ignora os seus limites, a sua energia sente.
Se você se trata como uma opção, a vida ela aprende a fazer o mesmo com você. E eu sei que para algumas pessoas isso pode soar meio duro, mas é libertador porque devolve o controle para você. Não é sobre esperar o momento certo, é sobre criar um estado interno que sustente o que você quer viver. E isso começa agora, não em fevereiro, não em março, não no próximo mês. É agora, do jeito que você reage às pequenas frustrações, do jeito que você organiza os seus dias, do jeito que você cuida da sua mente quando ninguém está vendo. A vida responde ao seu padrão e não ao seu discurso. Quando você muda o padrão, as coisas começam a se mover, às vezes devagar, às vezes de uma forma quase em perspectiva, mas começam. E quando você percebe, já não aceita mais o que aceitava antes, já não se contenta mais com pouco, já não se explica tanto, já não se diminui. Ativar sua energia em 2026 não é sobre se tornar outra pessoa, é sobre parar de ser a versão que se acostumou com menos. É sobre limpar ruídos, cortar excessos e sustentar escolhas melhores quando dar preguiça. Porque no final, atrair não é pedir, atrair é estar pronta. Se você fizer isso com constância, com honestidade e sem pressa, 2026 não vai precisar ser perfeito. Ele só vai precisar ser coerente com quem você decidiu ser. Isso muda tudo.